Aleluia, a paz do Senhor, queridos. Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Por enquanto os vídeos são assim, muito amadores, muito simples, feito de dentro de um carro. Mas às vezes a embalagem é muito bonita, mas o conteúdo às vezes não é tão bom. Eu espero que a embalagem aqui, que não está tão bonita, tenha um excelente conteúdo para você. E a reflexão de hoje para você que está aqui no nosso canal, Verdade e Vida, que eu quero pedir que você dê o seu like, marque, que você se inscreva. Precisamos aumentar a quantidade de inscritos, estamos só começando. E temos também, eu peço também que você compartilhe, com outras pessoas. Mas a reflexão de hoje, querido, quero refletir com você sobre a vida do profeta Elias. Você sabe que Elias foi aquele profeta de fogo que acabou com os profetas de Baal, aquele profeta que fez fogo cair do céu, aquele profeta que orou e não choveu 3 anos e meio, depois ele orou e choveu. Profeta espetacular, um homem que dos 3 personagens da história, ele é um dos principais, porque Jesus na transfiguração estava ali com Moisés e Elias. Moisés representa a lei, Elias representava os profetas e Jesus representava a graça. Então esses 3 homens, eles são essa referência. Claro que Jesus é Deus, não dá para comparar com homens, mas Elias estava lá no monte e Elias é uma referência em termos de profeta. Mas Elias, depois de vencer os profetas de Baal, o que aconteceu com Elias? Elias entrou em medo, Elias entrou em depressão. Elias foi parar debaixo de uma árvore e ali ele desejou a morte. Aí nós temos grandes lições aqui que rapidamente eu queria apresentar para você. Não é teoria, é prática, é vida. A primeira lição é que depois, muitas vezes, de grandes vitórias, de grandes conquistas, vêm as grandes ameaças, vêm os grandes problemas. É aí que a gente vê muita gente se perder. Eu vejo muita gente famosa, fica famosa, Deus levanta, mas não suporta as pressões e acaba muitas vezes caindo. Elias entrou nessa linha. Depois de grandes vitórias, de grandes conquistas, Elias entrou, ele foi para debaixo de uma árvore e disse: eu não quero mais viver, me mata, eu não sou melhor do que meus pais, não sou melhor do que ninguém, eu quero morrer. E aí ele dormiu debaixo de um zimbro, debaixo de uma árvore, e o anjo veio, bateu e disse: levanta e come. Ele acordou, olhou, tinha pão quente, tinha água gelada, ele comeu o pão, bebeu a água e voltou a dormir. O anjo veio de novo e disse: levanta e come, porque a tua jornada é longa. Aquele que dizia que não queria mais nada, Deus estava dizendo: só vai parar quando eu disser que você tem que parar. Tem muita gente pendurando a chuteira, tem muita gente dizendo que acabou o seu tempo, mas você só vai parar quando Deus disser que você vai parar, porque quem comanda a sua vida é o Senhor. Elias levantou, comeu e andou 40 dias até chegar no Sinai, e na cordilheira do Sinai ele foi para o Monte Horebe, que era o monte de Deus. Só que chegando no monte onde Deus queria falar com ele, em vez de ficar no cume do monte, ele entrou numa caverna. Oh, quanta gente está numa caverna hoje. Eu queria ter muito tempo para falar, mas não precisa. Talvez eu esteja falando para alguém hoje que entrou numa caverna, sabe? Você com certeza deve já ter ouvido falar da parábola da caverna de Platão. Aquela caverna que as pessoas estavam lá dentro e não tinham conhecimento de nada de fora. Então caverna é o lugar de as pessoas se refugiar com medo de alguma coisa. Caverna é lugar de se proteger. Caverna é lugar onde as pessoas vão para ficarem ali sem perspectiva nenhuma. Elas querem se esconder, sabe? E talvez eu esteja falando com pessoas hoje que estão só se escondendo. Se esconde de responsabilidade, se esconde da sua missão, se esconde da própria vida, se esconde porque não tem mais perspectiva de vida. Quando a pessoa deseja a morte, quando a pessoa não quer mais viver, que pega essa doença terrível chamada de depressão, síndrome do pânico, em que a pessoa pega esse tipo de doença, ela fica numa situação que não tem mais esperança. A esperança acabou para ela, a vida não tem mais sentido. Talvez eu esteja nessa hora falando com pessoas que estão nessa situação, mas quero te dizer que Deus quer te levantar, e Deus quer trazer você de volta à sua atividade, trazer você de volta à vida. Você que pregava, que cantava, que ministrava, que ganhava alma, que liderava, talvez hoje tinha uma família abençoada, era muito ativo, tinha prazer de viver. Talvez hoje você esteja numa situação e que as circunstâncias, a ameaça de Jezabel colocou você para baixo, ameaças
calúnias, difamações, sabe, ameaças do inimigo feriu profundamente teu coração. Quantas pessoas hoje estão fora da igreja porque se decepcionaram, alguém deu uma palavra. Quantas pessoas desigrejadas hoje feridas porque foram feridas pelos próprios irmãos, feridas pelo próprio pastor, pelo próprio líder. Mas eu quero te dizer hoje que o teu Deus é maior do que todas essas coisas. Te levanta, porque Deus tem ainda coisa para você fazer. E lá naquela caverna Deus apareceu para Elias e falou: o que está fazendo aqui, Elias? Pela segunda vez Deus pergunta: o que fazes aqui? Sou o Senhor que me trouxe para cá, mas eu não te trouxe para cá para ficar nessa caverna. E o Senhor então começa a se mostrar para Elias. É interessante que veio um grande vendaval, um vento forte quebrando tudo, arrebentando pedras, mas Deus não estava nessa tempestade. Deus não estava nesse vendaval. Depois veio um terremoto que tremeu o monte. Elias olhou da caverna, mas Deus também não estava no terremoto. Aí veio o fogo, que era o profeta de fogo. Talvez Elias disse: Deus está nesse fogo, eu quero ver Deus. Mas Deus também não estava no fogo. Mas veio uma brisa. Isso aqui é maravilhoso. Veio uma brisa. A brisa passou. Sabe, aquela coisa bem suave. E Deus estava na brisa, porque Deus se manifesta como Ele quer. Sabe, Deus te entende, Deus sabe do que você precisa. Às vezes eu não tenho a palavra certa, às vezes as pessoas ao teu redor não te entendem, não têm a palavra certa, mas Deus tem a palavra, o momento e a maneira certa de agir com você. Hoje é dia de você ouvir a voz de Deus. A brisa pode estar passando agora e você precisa reconhecer. Aí Deus fala com Elias: Elias, o que fazes aqui? Aí ele botou a capa no seu rosto, viu a presença de Deus e disse: mataram os teus profetas, não escapou ninguém, só eu, e agora eu quero tirar a minha vida. Ele disse: tu está enganado. Eu tenho 7.000 que ainda não, 7.000 que não se dobraram diante de Baal, 7.000 que não se venderam, sabe? Tem mais gente com a mesma fé que você tem. Tem mais gente lutando por aquilo que você também acredita. Acredite nisso, você não está só. Além de Deus, tem pessoas boas. Sabe, às vezes quando você está ferido e machucado, você acha que ninguém mais presta. Mas eu quero te dizer que tem 7.000 ou mais, né, que estão também lutando e batalhando pela mesma fé. Aí Deus restaura o ministério de Elias e diz: você sai daqui, volta pelo caminho que você veio. Isso é tremendo. Volta pelo caminho que você veio. Lembra-te de onde caíste. E Elias, aí tu tem 3 missões. Tu vai ungir 2 reis. Tu vai ungir um rei para Israel, tu vai ungir um rei para a Síria, e tu vai ungir um profeta para ficar no teu lugar. O mais importante é isso, é o legado que eu tenho que deixar. Eu não posso ir para a caverna sem deixar legado. O meu ministério só termina, o teu ministério só termina quando você deixar o teu legado na vida de alguém. Quem que está sendo levantado para fazer o que você fazia antes? E Deus quer você de volta, porque você tem que ungir alguém, você tem que discipular alguém. Sabe, Elias, quando foi desesperado na caminhada, ele deixou o seu servo para trás, deixou Eliseu para trás, mas agora ele volta e ungiu a Eliseu. E ele diz que Elias fez 8 milagres, Eliseu fez 16, porque Eliseu recebeu a porção dobrada no espírito de Elias. Se Elias morre naquela caverna, não teria o profeta Eliseu. Sabe, se você para agora, pode ser que não tenha alguém para te substituir, pode ser que não tenha alguém para fazer a obra. Jesus disse: vocês farão obras maiores do que eu fiz, porque eu vou para o meu Pai. Então fazer discípulo, deixar legado é aquilo que Deus quer para a sua vida. Eu quero orar por sua vida, que Deus abençoe a tua vida, que Deus tire você desse buraco, que Deus tire você dessa caverna, te levanta a tua vida, levanta teus olhos, acredita que ainda há jeito, que o Senhor te ama e quer te restaurar, o Senhor quer te colocar de pé de novo, para que você possa voltar a ser usado por Ele, porque ainda não acabou. Deus abençoe sua vida hoje, em nome de Jesus.